Acho que foi, né? Foi. Bom, gente, bom dia para todos, todas. Que bom que vocês estão animados, né? Bastante gente aqui com a gente. E a expectativa do nosso encontro presencial? Nós estamos ansiosos, e vocês? Ninguém está ansioso? Bom dia, vocês me ouvem? Bom Sem dia, saber se eu sim, estou Evaninha. Tudo bem? Bom Tudo dia. jóia. Mais um encontro maravilhoso, né? Nessa expectativa do nosso encontro presencial. Já está Exatamente. chegando o dia, né? Glória a Deus. Estamos ansiosas. Não é? Bom, a gente vai conversar um pouquinho hoje, né, sobre a nossa oficina, né? Vocês tiveram uma conversa com a Jaima, com a Michelle, aqui no último encontro, referente à oficina 1, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre a oficina 2, tá? A gente está com uma atividade em curso, né, que eu acho que se encerra, acho que hoje, tá para fechar, que são a entrega dos casos de ensino, né? Então, a gente gostaria de reforçar que quem ainda não fez a postagem, né, que faça, que é bem importante para nós, né, para o curso. Então, caso tenha alguma dúvida em relação a isso também, pode comentar. A Jane levantou a mão, alguma dúvida? É porque eu quase não estou ouvindo, está muito baixo. Eu já aumentei o volume aqui, mas quase não estou ouvindo. Está baixo para mais alguém? Aqui tá tudo bem, Josi. Tá? Tá muito baixo. Nossa, que estranho. Deixa eu aumentar meu volume Aqui aqui. tá normal também. E agora? Aqui tá normal, só aumentar o Viva Voz. Eu aumentei um pouco meu microfone aqui também. Qualquer coisa vocês vão falando. Tá? Bom, é isso, né? Então, a gente fica de aviso, né? O recado dos casos de ensino, para vocês fazerem a postagem para nós, lá na sala. Nosso encontro presencial, né? Como eu disse, estamos ansiosos, logo, logo chegará. E a proposta de hoje é a gente conversar um pouquinho, né, sobre o tema da segunda oficina, que é sobre o desenho universal da aprendizagem. Alguém já ouviu falar sobre o desenho universal para aprendizagem? Ou é algo totalmente novo para todo mundo? Alguém conhece? Já ouviu falar? Tem alguma ideia do que se trata? Não? Então tá. Então a ideia de hoje é a gente conversar e no final eu espero que vocês tenham, né, uma compreensão, pelo menos inicial. Então a gente começa a conversar um pouco hoje sobre, e no nosso encontro presencial a gente, né, termina essa nossa conversa sobre o desenho universal para aprendizagem. Caso vocês tenham dúvidas, comentários, podem levantar a mão, né, abrir o microfone. O chat, infelizmente, está indisponível para todo mundo, mas aí a gente vai tentando acompanhar. Se eu não ver, as meninas vão apontando aí para mim, tá certo? Aqui eu coloco só um resgate, que a gente já conversou sobre isso lá no começo do nosso curso, né? Lá nas nossas conversas iniciais, dessa associação da educação especial, né, com as grandes especializações, né? A gente está muito acostumado a entender que o aluno com deficiência, do público da educação especial, ele demanda formas muito brilhantes, as formas mais robustas e elaboradas de ensinar, né? Então, tradicionalmente, a gente entendeu que são aqueles alunos mais difíceis de ensinar, o que na prática, né, a gente vê que não necessariamente é assim, tá? Outro ponto que eu também coloco para a gente pensar, né, que quando a gente fala em estudante com deficiência, a gente está muito acostumado a
a associar, né, as técnicas específicas para cada uma das categorias. Então, a gente tem um aluno com deficiência visual na turma, eu vou lá e investigo o que tem, né, de técnica para ensinar. Mas acontece que a gente tem algumas críticas a esse formato, né? Porque lá na prática, lá na sala de aula, mesmo que a gente tenha 2 estudantes com deficiência que tenham uma mesma deficiência, eles vão se comportar de maneira diferente, né? Mesmo que eu tenha na minha turma 2 estudantes cegos, talvez um utilize o braille, talvez o outro não utiliza, né? Então, nesse ponto, essas receitas, essas técnicas podem não funcionar, né? Então, é errado a gente pensar que todos os alunos com uma mesma deficiência possuem as mesmas necessidades ou que vivem a deficiência da mesma forma. Justamente por isso que eu falei para você, que eu falei agora para vocês, né? E nesse sentido, o que a gente tem que uma deficiência ela não define uma pessoa, ela não pode definir uma pessoa. Justamente porque antes dessa deficiência a gente tem essa pessoa com suas particularidades, com suas necessidades, suas demandas, né? Tudo que a caracteriza como indivíduo, tá? E não somente a sua deficiência. Então, nesse ponto, né, eu coloco essa citação que diz que o professor ele não deve se preocupar em ter uma formação que o leve a conhecer todos os tipos e níveis de comprometimento da deficiência ou de algum tipo de transtorno, tá? A gente tem que procurar uma formação que nos ajude a enxergar o sujeito, o estudante, tá? Que talvez venha a ter uma condição de uma deficiência, mas aí a gente vai também em busca de meios, né, para garantir a acessibilidade e a permanência desse estudante, tá? Então, a ideia, né, central do desenho universal da aprendizagem é justamente trabalhar esses conceitos. A gente ficou por muito tempo focado nas dificuldades que vêm de uma deficiência, né, do aluno. Oi? Alguém falou alguma coisa? Focado no aluno individual, né? Então, o caminho que a gente busca seguir agora é focar nas habilidades do estudante, tá? Ir para a sala de aula. Como a gente consegue pensar uma sala de aula que garanta, né, a permanência de todos os estudantes que estão nela, sejam aqueles que têm uma deficiência ou não, tá? Aqui eu apresento, acho que eu já até comentei isso em algum momento com vocês, né? Que a gente está muito acostumado também a categorizar os estudantes com deficiência a partir das categorias, né? Que são muito bem conhecidas. Eu tenho um grupo de alunos com deficiência visual, eu tenho a categoria da deficiência visual. Tenho um grupo de alunos, né, com deficiência física, categorizo como deficiência física, tá? Isso é uma forma convencional de fazer uma categorização do público, né, da educação especial. Aqui eu coloco para vocês uma classificação, né, que a gente tem tentado construir um pensamento, né, mais voltado nesse sentido. O que essa categorização diz? É que quando a gente tem todo o público de estudantes com deficiência, a gente pode separar eles de acordo com uma certa porcentagem, né, uma estimativa. 80% desses estudantes com deficiência que estão lá na nossa escola, né, que frequentam a escola regular, eles apresentam apenas algumas condições que são de alta incidência também para os demais estudantes que não têm deficiência. Então, são algumas dificuldades leves, né, restritas ao domínio acadêmico. 15% desse público podem apresentar algumas outras dificuldades, né, associadas a essas dificuldades acadêmicas, mas também pode apresentar algum atraso no desenvolvimento, algum comprometimento no desenvolvimento. E para esse público, né, alguns recursos que não estão tradicionalmente lá na nossa escola, na sala de aula tradicional, regular, pode ser necessário estar presente para esse público, que é o caso do Braille, da Libras, comunicação alternativa, né, tecnologias assistivas. E somente 5% desse público são aqueles estudantes que apresentam, né, dificuldades mais intensas e que abrange aí vários domínios que pode comprometer, né, mais severamente, vamos dizer assim, a permanência desse estudante lá na sala de aula. Aí, para esse público, né, aí pode demandar algumas intervenções mais intensas, mais prolongadas, envolvendo aí uma equipe multidisciplinar, né?
talvez demande uma substituição, né, do currículo comum, que é o de referência. Por que que eu estou dizendo isso, né? Eu quero dizer que esses números, né, essa estimativa nos mostra que a gente tem aí 95% dos estudantes com deficiência, eles conseguem se desenvolver, permanecer e participar na sala de aula com todos os demais alunos que não têm nenhuma deficiência, desde que alguns ajustes sejam feitos, né, desde que condições de acessibilidade sejam garantidas, de recursos sejam garantidos aos estudantes, às vezes a presença de algum profissional especializado, tá? Então, e o público que às vezes pode demandar um espaço, né, além da escola regular, um espaço mais reservado, talvez uma equipe mais especializada, é apenas 5%, né? Então, às vezes a gente fica tão preocupado que a gente vai receber um estudante com deficiência e não vai dar conta, né, de atender às suas demandas, enquanto que às vezes esse 5% a gente nem encontra lá na escola. Muitas vezes eles nem estão presentes lá, né? Que são aqueles alunos com dificuldades mais intensas, tá? Então é isso. A maior parte dos alunos que a gente tem com deficiência na escola, eles conseguem se desenvolver. A gente precisa encontrar meios de garantir a permanência deles, tá? E o desenho universal da aprendizagem é uma dessas possibilidades, que é o que a gente vai conversar. Travou aqui, eu estou tentando passar. Foi. Então, qual que é a essência, né, dessa ideia? Quando a gente pensa em oferecer um ensino de qualidade, que é para todo mundo, né, ele vai contemplar a maior parte das necessidades dos estudantes. E mesmo que haja alguma necessidade que não está sendo contemplada nessa maioria, a gente vai ter mais fôlego para tratar de perto, né, possíveis demandas particulares. Então, na maior parte das vezes, o aluno que é do público-alvo da educação especial, ele simplesmente exige um bom ensino, tá? E o DUA, né, que eu vou sempre, vocês vão ouvir falar do DUA, que é o Desenho Universal da Aprendizagem. O DUA é um tipo de estratégia, um tipo de abordagem que nos ajuda a fazer um planejamento considerado como um bom ensino, tá? Eu costumo brincar que é como um bom cavalo de Troia, né? Ele vem carregado de coisas que vai ser boa para todo mundo, né? Que vai beneficiar não só o aluno com deficiência, mas todos os alunos que estão na sala de aula. Sempre que eu falo todos os alunos, vocês vão ouvir eu falar muito isso, né? Porque são todos mesmo, né? É muito utópico a gente pensar que a gente consegue com um único planejamento, né, o que a gente chama de planejamento tamanho único, vai contemplar todo mundo. Porque, é claro, se a gente fazer um exercício mental, a gente vai lembrar daquele aluno que não tem uma deficiência, mas que não para quieto na carteira. A gente vai lembrar daquele aluno que não tem uma deficiência, mas que demanda, né, um apoio próximo, né? Então, são muitas particularidades que a gente tem na sala de aula. E também tem os alunos com deficiência, né? Aqui eu coloco, né, quando a gente pensa nessas estratégias mais atuais, a gente tem várias, tá? É claro que a gente não vai ter tempo de falar de tudo isso, mas é mais para conhecimento de vocês. Então, a gente tem uma série de tendências, né, que têm sido divulgadas por vários autores, tem mostrado eficiente em várias pesquisas, né? Que realmente ajuda a gente a tirar esse olhar do individual, né? Que é muito característico do modelo médico e trazer para a sala de aula. Como eu consigo ajustar minha sala de aula para que todos os alunos consigam permanecer nela, né? Que é o oposto do modelo médico, que a gente já conversou lá no começo, né? Que a gente fica tentando estratégias para ajustar, né? Para fazer com que um aluno em específico caiba na nossa sala de aula, né? Justamente o contrário. Então, a gente tem o desenho universal da aprendizagem, a gente tem o ensino diferenciado, a gente tem a proposta do coensino, o ensino colaborativo, abordagem multinível, acho que agora que passou para vocês o slide, tutoria de pares, né? Mas a gente vai focar um pouquinho mais no desenho universal da aprendizagem. Quem sabe em outros momentos a gente tenha tempo de conversar sobre outros. E para exemplificar um pouquinho a essência do desenho universal da aprendizagem, ou de todas essas estratégias, né, que a gente chama de tendências universais para acesso ao currículo, eu vou colocar uma metáfora aqui para você, uma analogia aqui para vocês pensarem junto comigo. Vamos pensar, né, agora que a pandemia está bem controlada, a gente pode já reunir com bastante pessoas,
né? Então, a gente vai oferecer um jantar lá na nossa casa. Vamos receber 30 convidados nesse jantar, tá? E como a gente quer receber bem esses 30 convidados, a gente vai coletar algumas informações iniciais desses nossos convidados, tá? Aí a gente vai descobrir nessa coleta que a gente vai ter convidados com algumas alergias alimentares, nós vamos ter convidados com alguma intolerância ao glúten, à lactose, alguns deles podem ser vegetarianos, tá? Alguns podem ser veganos, ou várias outras particularidades, né, que a gente tem aí atualmente. Opa! Várias outras particularidades, certo? Aí, o que no primeiro momento a gente pode pensar? Bom, eu quero receber bem meus convidados, né? Eu quero que todo mundo saia satisfeito e feliz da minha recepção, da minha festa, do meu jantar. Aí, no primeiro momento, você pensa, bom, vou preparar um prato para cada um deles, porque aí eu vou atender direitinho cada uma de suas particularidades. Mas aí vamos pensar que você não vai oferecer só um prato principal. Você vai oferecer uma entrada, né? Alguns petiscos iniciais, e depois do jantar você vai oferecer também uma sobremesa, tá? Então vamos aí pôr por baixo uns 90 pratos que você vai ter que preparar, né? Então imagine esse cenário e imagine como você ficaria depois desse jantar, né? Primeiro que você não ia conseguir fazer tudo no primeiro dia, você teria que começar alguns dias antes, todo o preparo, né? E você ficaria esgotado. No final do jantar você não conseguiria ter dado conta, né, de tudo, você não vai ter conseguido dar atenção para os seus convidados. No meio do jantar, seus convidados vão ficar olhando para o prato do outro, desejando o prato do outro. Talvez alguma dessas alergias nem tenham sido tratadas, nem existem mais, né? Então, são várias possibilidades nesse cenário, tá? Esse é o primeiro cenário que a gente tem. A conclusão desse cenário é: você está entendendo quais são as barreiras que seus convidados podem apresentar, né, as dificuldades, vamos dizer assim, e você já está definindo como solucionar essas dificuldades sem antes mesmo, né, de ter um diálogo mais próximo com seus convidados. Aí a gente tem um outro cenário para a mesma situação. Os mesmos convidados, né, o mesmo jantar, mesmo dia que você vai fazer a recepção, as mesmas intolerâncias, né, as mesmas alergias, só que aí você pensa, tá, nesse novo cenário, vai ser impossível preparar um prato para cada um deles, né? Então, o que você vai... A primeira ideia que você tem, né, segundo esse cenário, eu vou oferecer um buffet. Então, vou preparar alguns pratos que pode servir para todos eles, né? Então, nesse cenário, é o indivíduo que vai escolher o que é melhor para ele. Não é você que está fazendo, né, uma pré-seleção para esses indivíduos, tá? Então, você vai preparar alguns pratos e eles vão escolher o que é bom para eles. Eles vão decidir, né? A decisão está na mão deles do que vai ser melhor, tá? Bom, aí vocês estão falando de jantar para lá, daqui a pouco a gente vai começar a dar fome. Alguém está falando? Não, né? Agora eu vou trazer para a sala de aula, tá? Que é onde eu quero chegar, né? Vamos supor lá na nossa sala de aula que a gente tem nossos 30, 35 alunos, tá? Aí você faz um questionário inicial para tentar entender cada uma das particularidades deles. Aí, com base nisso, você vai preparar um planejamento para cada um deles. É possível a gente fazer isso? O que vocês acham? Seria esgotante, né? A gente não consegue fazer isso de forma alguma. Como fazer um planejamento para cada um que atenda cada uma das suas particularidades? Mas a gente pensando no cenário 2, ele se torna um pouco mais palpável, né? A gente fazer um planejamento que a gente vai diversificar as formas que eu vou ensinar para o meu estudante, né? Então, ao invés de usar só um livro didático, será que se eu trouxer um vídeo, um documentário, né? Será que se eu trouxer uma ilustração, né? Isso é diversificar a forma que eu vou ensinar o conteúdo. Então, eu estou dando um buffet de oportunidades para o meu aluno. A forma de avaliar, né? No planejamento, pensando no cenário 1, eu vou propor só uma prova escrita, né? Mas será que a prova escrita vai servir para todo mundo?
né? E aqueles alunos que não têm uma boa habilidade para desenvolver, né, o aprendizado por meio da prova escrita? Será que eu posso avaliar meu aluno também, deixando ele demonstrar o aprendizado de outras formas, né? Será que se ele produzir um vídeo sobre o conteúdo, não é a mesma coisa que eu vou conseguir avaliar? Então, é esse tipo de raciocínio, tá? No cenário 2. A gente pensar em estratégias que a gente consiga oferecer um buffet de oportunidades na sala de aula, um planejamento flexível, né, diverso. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente faz um planejamento dessa forma, a gente consegue atender a maior parte ou todos os estudantes, porque eu estou entendendo que a diversidade existe na sala de aula, tá? A diversidade no modo de aprender, a diversidade na forma que eles vão demonstrar o aprendizado, uma diversidade na forma das coisas que motivam ele a aprender, tá? Então, essa é a essência principal para a gente entender o conceito do desenho universal da aprendizagem, tá? Vamos passar, porque já está querendo me dar fome em pensar nas comidas aqui. Bom, então vamos lá, o que significa, né? Vamos pensar no desenho universal da aprendizagem, a gente usa essa sigla, né, que é o DUA. O D, ele vem de desenho. Desenho, múltiplas formas, caminhos, desenhos para o ensino. O U vem de universal, acesso ao currículo por todos. O A, aprendizagem. A gente não vai entrar nessas particularidades, né? Não é nosso propósito, mas só para vocês saberem que uma base do desenho universal da aprendizagem está nas neurociências, né? Das 3 redes cerebrais para o aprendizado. Mas a gente não vai entrar, a gente não tem tempo para essas particularidades. E é importante dizer para vocês também que o desenho universal da aprendizagem, ele vem lá no conceito da arquitetura, né, do desenvolvimento arquitetônico, o desenho universal, que pensava assim, meios de que todo mundo conseguisse acessar os mesmos espaços físicos, por exemplo, tá? O exemplo mais clássico que a gente tem é o da rampa, né? A gente vê uma rampa, talvez a gente pensar que aquela rampa é para uma pessoa que usa cadeira de rodas, né? Mas não é só para essa pessoa que usa cadeira de rodas. Uma rampa é importante para uma pessoa idosa que tem dificuldade de mobilidade. Uma rampa é importante para o pai ou uma mãe que está empurrando o carrinho de bebê. Uma rampa é importante para quem está saindo do mercado e está com o carrinho, né, de compras. Então, esse é o conceito do universal, tá? A gente tem o mesmo instrumento que vai servir para várias pessoas, tá? Como o exemplo da rampa. Então, no desenho universal para aprendizagem, lá na escola, na sala de aula, a ideia é exatamente essa. Como que eu consigo fazer um planejamento que vai servir para todos ou para a grande maioria da minha sala de aula, tá? Bom, então o foco do desenho universal da aprendizagem é tentar consertar o currículo, tá? A grosso modo é isso. Como que a gente conserta o currículo, entendendo que ele pode apresentar a maior parte dos obstáculos para acesso dos estudantes, tá? Tem um site que depois a gente compartilha com vocês, né, que é o CAST, que lá ele traz toda a essência do desenho universal da aprendizagem, né? Tem muito material disponível gratuitamente. Infelizmente em inglês, mas dá para traduzir facilmente, né, com o navegador da internet. Depois a gente passa certinho para vocês. Lá dá para brincar muito, tem muita estratégia que os autores propõem, né? Então tem bastante coisa para explorar. Bom, o desenho universal para aprendizagem também, a gente já conversou sobre isso. Por isso a gente conversou num dado momento para a gente entender hoje. Então, ele surge, né, com essa ideia. A gente tradicionalmente pensa num planejamento homogêneo, né? A gente entende que a gente tem um grupo de estudantes mais ou menos médio, né, em termos de aprendizagem, em termos de desenvolvimento mesmo, né, na sala de aula, e pensa para esses alunos médios, né, homogêneos, um certo planejamento, e a gente entende que ele alcança todos esses alunos. E tem aqueles que não são alcançados, são aqueles que geralmente vão ficando fora dessa média, né? E muitas vezes os alunos com deficiência são os que ficam fora dessa média, né? Que não conseguem se desenvolver, não conseguem, né, alcançar o aprendizado. Enquanto que muitas vezes, talvez só um recurso acessível, né, uma estratégia
que garantisse a acessibilidade já os colocava, né, faria com que eles participassem da sala de aula, né? Então, quando o currículo escolar é desenhado para uma média imaginária, não considera a variabilidade e a diversidade real entre os estudantes. Então, o desenho universal da aprendizagem vem justamente para ajudar a gente a pensar nisso. A gente tem uma sala de aula diversa, variável, né, no perfis e interesses dos alunos, e a gente precisa fazer um planejamento também diverso, fugindo dessa ideia do homogêneo, tá? É uma estratégia, então, que maximiza o aprendizado para todos os alunos, de forma a minimizar a necessidade de acomodações individuais. Porque, tradicionalmente, quando a gente fala em educação especial, é isso que a gente tem feito, né? A gente tem um aluno com deficiência, bom, vamos fazer uma acomodação particular para esse estudante. E a gente não vai entrar nessa discussão, mas isso é claro que traz várias problemáticas, né? A principal delas é a exclusão desse estudante dos demais, né? Então, o DUA, ele justamente vem para nos ajudar a fugir dessas acomodações particulares, né? Muito focadas no aluno com deficiência. Aqui eu coloco uma ilustração também que ajuda a gente, né, a construir essa compreensão. Às vezes, um aluno está muito entediado em um determinado contexto que a gente propõe para ele, né? Será que se a gente mudar o contexto, mas manter o mesmo currículo, esse aluno não consegue ficar mais motivado, né? Então, os autores do DUA vêm justamente também problematizar isso. O contexto de aprendizagem, ele exerce efeitos muito fortes sobre se uma determinada característica individual se torna um impedimento ou aprendizagem ou não. Então, às vezes um aluno ele pode ser muito brilhante, muito envolvido num determinado contexto, enquanto que em outros contextos ele se mostra desmotivado. Isso está relacionado a um dos princípios do DUA, né? O que motiva os estudantes, né? O que garante que eles ficam presos, né? Vamos dizer assim, ao contexto que a gente está oferecendo para ele. Aqui eu coloco, né, uma tirinha que é muito clássica quando a gente vai falar sobre o DUA. A gente tem, né, uma pessoa que está limpando as escadas de acesso a um determinado prédio e um grupo de pessoas, né, esperando para o acesso à escada. E tem apenas uma pessoa que está esperando o acesso pela rampa, né? Aí eles iniciam um diálogo, né? A pessoa que está na cadeira de rodas fala assim, né? Poderia, por favor, limpar a rampa? E a pessoa que está limpando responde: todas essas crianças estão esperando para usar a escada. Quando eu terminar de limpá-las, limparei a rampa para você. Aí, novamente, a pessoa responde, né? Mas limpando a rampa, todos nós podemos entrar. Então, a pessoa fica tão presa a limpar a escada, porque ele acredita, né, que a maior parte das pessoas vão conseguir acessar o prédio pela escada, enquanto que ele não desenvolve o pensamento que de se ele limpar a rampa, todo mundo vai entrar, né, nesse prédio. Então, é exatamente isso. A gente abre um caminho que vai poder ser acessado por todos, né? Não só para quem possui uma deficiência. Então, dentro das condições que a gente tem na nossa escola, que eu sei que, é claro, muitas vezes não são as mais ideais, né? O que a gente consegue pensar no nosso ensino, né, no modo de ensinar, no nosso planejamento, de forma que a gente consiga beneficiar todos. E uma coisa importante de dizer é, quando a gente fala sobre, né, esse planejamento universal, a gente não está falando de grandes tecnologias, né? A gente não está falando de recursos muito altos. Às vezes a gente consegue fazer um planejamento dentro do que a gente tem mesmo. A gente tem que tentar pensar no planejamento dentro das condições que são impostas a nós, né? E é justamente esse o desafio. Aqui eu coloco, né, para rapidamente a gente pensar que quando o DUA vem dizer, né, que a ideia é consertar o currículo, a gente tem que pensar nesses elementos do currículo, né? Quando a gente está fazendo um planejamento, o que a gente pensa, né? A gente estabelece um objetivo. Para alcançar esse objetivo, a gente tem certos métodos que a gente utiliza, né? Alguns materiais que a gente adota para tentar alcançar a aprendizagem do aluno, e a gente faz uma avaliação dessa aprendizagem, né? E o DUA, ele vem colocar, né, que cada um desses elementos podem mostrar-se como barreiras para a aprendizagem dos alunos, né? Então, ele vem tentar realmente romper com essas barreiras. É aqui eu coloco só para a gente pensar um pouquinho, né?
Tá, antes disso, deixa eu só colocar essa frase que eu gosto muito, né, que está lá no site do CAST, dos autores, né, que o fardo da adaptação, ele deve ser colocado primeiro no currículo e não no aluno. Como a maioria dos currículos é incapaz de se adaptar às diferenças individuais de aprendizagem, reconhecemos que os currículos e não nossos alunos possuem, né, essas deficiências. Então, tem tudo a ver com o modelo social da deficiência, né? A gente precisa corrigir a sala de aula, a gente precisa reformar o currículo, reformar nosso planejamento de forma que eles deixem de ter deficiências, né? Porque feito isso, os alunos, né, em sua totalidade, inclusive os que têm uma deficiência, vão conseguir se ajustar, né, e pertencer a essa sala de aula. Bom, isso que eu ia falar, né? Então, pensando nos elementos do currículo, o objetivo, por exemplo, né? No DUA, os objetivos, eles são desagregados dos meios para alcançar, né? A gente tem que refletir, eu quero alcançar um objetivo, né? Como que a gente vai alcançar esse objetivo? Aqui eu coloco um exemplo para a gente pensar. Vamos pensar na atividade, né? Que a gente propõe que o aluno tem que realizar a leitura do livro Dom Casmurro e escrever um resumo sobre a obra, tá? Então tá, essa é a atividade que a gente propõe para a nossa sala de aula. Agora a gente tem que refletir, qual que é o objetivo dessa atividade? É demonstrar o conhecimento sobre um livro ou avaliar a escrita do aluno? Porque se for demonstrar o conhecimento sobre um livro, aqui a gente já identifica uma barreira, né? Aqui na segunda parte da atividade, escrever um resumo sobre a obra. Será que ele não consegue demonstrar esse conhecimento por meio de uma peça de teatro, né? Será que ele não consegue demonstrar esse conhecimento por meio de um desenho, né? Uma tirinha? São formas de demonstrar o conhecimento, tá? Mas agora, é claro, se o objetivo é realmente avaliar a escrita, que é algo importante, né, para o desenvolvimento do estudante, aí se houver barreiras, né, se houver dificuldades, a gente tem que avaliar como fazer isso, tá? Então, a ideia é essa, a gente tem uma atividade, a gente tem que avaliar o que a gente espera com essa atividade. Se não for necessariamente avaliar a escrita, a gente pode tentar diversificar, né? Até mesmo avaliar a escrita. Será que a gente não consegue diversificar essa forma que o aluno, né, vai escrever? Às vezes a gente exige que a escrita tem que ser à mão. Será que ele não pode entregar essa escrita, né, de uma forma digitada, de acordo com as habilidades que esse aluno tem? Então, é olhar de uma forma crítica o que a gente está propondo e o que a gente objetiva com isso, tá? Isso é só um exemplo para a gente refletir. Os métodos, né? Que eu tenho um autor que também fala muito sobre DUA, né? Que ele diz que os métodos, eles são geralmente definidos como decisões, abordagens, procedimentos ou rotinas de ensino que os professores usam para acelerar ou melhorar a aprendizagem. Aqui eu coloco uma ilustração que nos ajuda a, de certa forma, criticar, né? O que a gente chama de métodos tamanho único. Volta lá naquela ideia do aluno homogêneo. A gente entende que tem um grupo homogêneo na sala de aula, então usa os mesmos métodos para ensinar a todos, né? A ideia aqui da ilustração é essa. Se a gente tem um bonezinho, né, que é um tamanho específico, ele não vai servir na cabeça de todos, né? Porque há uma variabilidade, há uma diversidade, tá? É justamente isso também. Outro apontamento das barreiras possíveis do currículo. Os materiais, né, que são aqueles meios utilizados para apresentar o conteúdo de aprendizagem e que os estudantes usam para demonstrar seu conhecimento. Aqui eu coloco um outro exemplo para a gente pensar, né? Se a gente utiliza materiais só baseados em texto, pode criar barreira para vários estudantes, né? Por exemplo, os estudantes com deficiência visual, né? Se esse texto ele não está acessível, ele vai ser uma barreira. Aqueles estudantes que não necessariamente têm uma deficiência, mas ele tem dificuldade de leitura e interpretação, talvez não desenvolva a aprendizagem por meio do texto impresso. Alunos com dislexia, né? Então, a ideia, uma das outras ideias, né, do DUA, é fornecer vários tipos de materiais. Eu quero apresentar um conteúdo para o aluno, né? Não tem problema eu usar o material impresso, não tem problema eu usar o livro didático, mas será que eu consigo apresentar esse material por outras formas, né? Talvez um podcast, talvez um documentário, né? Não sei. Então, dentro da nossa área de conhecimento, o que a gente consegue diversificar os materiais usados.
E tem também para fechar a avaliação, né? Muitas vezes a gente usa de recurso, né, uma avaliação final, lá no meio de um período, né, um semestre, um bimestre, e é aquilo que vai mensurar a aprendizagem do estudante, né? E segundo o DUA, isso pode ser um pouco perigoso, né? Porque não são todos os estudantes que conseguem manifestar a aprendizagem por forma de uma prova escrita, por exemplo, né? Então, o DUA ele vem também, né, para dizer que a forma de resposta do aprendizado do aluno também tem que ser diversificada, né? A gente diversifica tudo, né, de forma a atingir a todos os alunos. Aqui eu coloco uma ilustração que eu acho que ajuda a gente a entender nessa questão da avaliação. A gente aplicar uma mesma avaliação para todo mundo não é o mesmo de ser justo, né? Porque a gente pode desenvolver esse raciocínio. Bom, então, se a gente tem alunos com deficiência na nossa sala de aula, então não vou diferenciar para eles, então vou aplicar uma mesma avaliação para todo mundo para não excluí-lo. Só que isso não é a mesma ideia de ser justo, né? Ser justo é você avaliar da mesma forma, né, mas equiparando as formas de que esse aluno, considerando as habilidades e as potencialidades desse estudante, né? Como aqui na ilustração, a gente tem, o rapaz está avaliando, né, o salto meu Deus, esqueci o nome disso, Gente, como que é o nome disso? Alguém me ajuda? Bom, esqueci. Você. Uma cerca, meu Deus do céu. É só para ver se vocês estão atentos, tá? Eu sabia. O rapaz está avaliando os animais que vão pular a cerca, né? É claro que o cavalo ele pula lindamente, né? Porque é a habilidade dele. Mas imagina como o hipopótamo vai fazer esse salto, né? Não, não vai ser a mesma coisa, não tem como ele avaliar da mesma forma todos os animais. É a mesma coisa na sala de aula, né? Como que a gente vai propor o mesmo tipo de avaliação para perfis diferentes, né? Para habilidades diferentes. Gente, esqueci o nome da cerca, foi feio, hein? Vocês me desculpem. Bom, então nessa perspectiva do desenho universal, né? Intencionalmente, o professor vai oferecer opções flexíveis, né? Muitas vezes a gente nem precisa conhecer nossos alunos para saber que eles têm habilidades diversas, que eles podem aprender de maneira diversas, né? Muitas vezes, às vezes, nem demanda uma avaliação muito minuciosa para a gente propor já formas diversas de avaliar, né? Por exemplo. Aqui eu coloco outra ilustração que eu gosto muito dela, porque eu acho que ajuda a gente a entender essa essência do desenho universal na escola, né? Na sala de aula. A gente tem 4 crianças e eles estão aí acessando um livro, né? Um caderno grandão. E percebam que cada um desses estudantes está tendo acesso a esse livro de uma forma diferente, tá? O que simboliza isso? É como se eles tivessem o mesmo currículo, tá? Eles estão tendo acesso ao mesmo conhecimento, mas estão acessando de uma forma diferente. A gente vê que tem um aluno, né, que aparentemente está usando o Braille, né? No mesmo livro tem uma menina que aparentemente está escutando o conhecimento, né, tendo acesso a esse conhecimento por meio de um áudio. Tem uma menina que está usando um tablet e tem um menino que está fazendo uma leitura convencional, tá? Então essa é a ideia-chave. A gente não vai mexer no currículo, né, que é de referência para todo mundo, tá? A gente não vai diferenciar as oportunidades do estudante, mas a gente pode diferenciar a forma com que esse estudante vai ter acesso a esse currículo. E o que vai ditar essas regras são as habilidades, né, as potencialidades que esse estudante pode vir a apresentar, que a gente só sabe realmente, né, no contato direto com esse estudante, né, que a gente, como professor, a gente vai conhecendo nossos alunos, a gente vai vendo o que funciona ou não funciona na prática. Então, esses ajustes são importantes de ser feito, né, no nosso planejamento. Mas aqui já foi. Bom, não vou entrar, como eu disse, né, não vou entrar nessa discussão, né, sobre as redes cerebrais, mas eu trouxe essa ilustração, que é uma ilustração clássica, né, se vocês acessarem ao site do CAST, de cara vocês vão ver essa ilustração, que ela separa, né,
cada uma dos princípios do DUA. E cada um dos princípios do DUA está relacionado a uma rede, tá? Essas redes cerebrais. Então, a gente tem a rede afetiva, a rede de reconhecimento e a rede estratégia, tá? A afetiva está relacionada a como os alunos monitoram o ambiente interno e externo para definir prioridades, motivar e envolver o aprendizado e o comportamento, que está relacionado ao engajamento desse estudante. A rede de reconhecimento é como os alunos sentem e percebem as informações do ambiente e as transformam em conhecimento utilizado. A estratégia, como os alunos planejam, organizam e iniciam ações objetivas no ambiente, né? Então, o desenho universal da aprendizagem é uma estrutura de design baseada em um modelo de variabilidade de aprendizagem, ao invés de deficiência. Eu já tinha comentado isso, né? Ele vem para se opor a essa ideia de que a gente planeja a partir da deficiência, tá? A gente, por muito tempo, ficou essa compreensão. Primeiro, eu preciso saber qual é a deficiência, qual é o diagnóstico do meu aluno para fazer um planejamento. No DUA, não é muito essa ideia que está, né, em jogo. A ideia é a gente compreender que é uma variabilidade de aprendizagem, certo? A deficiência, a gente garante as condições para, se for necessário, de acessibilidade. Mas a ideia é focar na variabilidade de aprendizagem, tá? Vou falar dos princípios, né? Mas isso não precisa decorar. A ideia é realmente entender a essência de tudo isso, né? Aquela rede que eu falei, né? A rede de reconhecimento, ela está relacionada, né? Construiu-se para ela um princípio, que é o princípio 1. O princípio 1, ele vem dizer que é necessário fornecer vários meios de representação, tá? Que é a forma como um conteúdo é fornecido, que é o que da aprendizagem. Então, nesse princípio 1 do DUA, tá? Esses 3 princípios, eles são, né, o corpo geral do desenho universal da aprendizagem, tá? E lá no nosso encontro prático presencial, a gente vai utilizar muito desses 3 princípios para a gente pensar uma aula, tá? Então, o princípio 1 ele vem dizer exatamente isso. Como que eu consigo fornecer o conteúdo de várias formas, tá? Né? Então, são exemplos que eu já dei anteriormente. Eu vou usar um nível didático? Tudo bem, eu vou usar o nível didático, mas eu vou usar também um vídeo, tá? Eu vou usar no Datashow, mas também eu vou usar por meio de um outro tipo de recurso, tá? Um vídeo, um documentário, enfim. Então, múltiplos meios de representação. Por várias formas eu vou oferecer o conteúdo para o estudante, tá? Aquele estudante que consegue aprender de forma, né, mais visual, ele vai ser contemplado. O estudante que consegue aprender mais por meio da leitura, ele também vai ser contemplado. E, de certa forma, a gente vai contemplando aí todo mundo. O princípio 2, né, que é o de ação e expressão, ele está relacionado, né, com a maneira como os alunos demonstram o que aprenderam, que é o como, o como de aprender. E ele está relacionado à rede e estratégia, né, que eu falei agora há pouco. E esse princípio 2, ele vem dizer que a gente precisa fornecer várias maneiras de como os alunos podem expressar o que eles sabem. Está muito relacionado, né, à avaliação. O exemplo que eu já dei anteriormente. Eu vou avaliar por meio de uma prova escrita, mas também vou deixar com que os alunos manifestem o aprendizado de outras maneiras, né? E essas maneiras eu vou considerar as habilidades que eles têm. Eu costumo usar muito isso nas minhas aulas, né, no ensino superior, e num primeiro momento os alunos ficam bem chocados quando eu falo para eles que eles podem me entregar uma atividade da forma que eles quiserem. A gente vê, né, visualmente assim o espanto deles. Só que quando eu recebo essas atividades deles, o espanto é meu, né? Porque eu percebo assim como eles são criativos, né? Tem alunos que me entregam ilustrações assim muito boas, tem alunos que produzem podcasts assim de uma qualidade maravilhosa, tem aqueles que produzem um texto, né, muito bem feito. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando a gente dá a oportunidade do aluno manifestar o que aprendeu da forma que esteja associado às suas habilidades, o produto final, né, ele é muito mais rico, vamos dizer assim, porque
a gente está valorizando o que o aluno sabe fazer, né, e não o que a gente quer que ele faça, da maneira que a gente quer que ele faça. Então, eu sinto que é muito mais proveitoso, né, para o aprendizado dele. E o terceiro princípio, ele está relacionado aos meios de envolvimento e engajamento, né, que são aquelas coisas que prendem, né, o aluno, o que motiva o aluno, o que permanece, faz com que eles permaneçam interessados na própria aprendizagem, né, que está relacionado às redes afetivas. Então, né, eu até considero esse um dos princípios, assim, talvez um pouco mais complexos da gente alcançar, porque é muito difícil a gente alcançar a motivação do estudante, né? A gente precisa ir de uma avaliação bem criteriosa para entender o que motiva, né? Além de motivar, o que prende ele do começo ao fim do percurso, né? Da escolarização. Né? Então, como que a gente consegue diversificar as formas de engajar e motivar os alunos, desafiar eles no aprendizado e mantê-los, né, atentos à aprendizagem? Bom, aqui eu não vou me delongar muito, né? Mas, em essência, eu gostaria que vocês, né, absorvessem, né, compreendessem bem esses 3 princípios, né? Que eu acho que isso é o corpo geral do desenho universal, tá? Então, por que a gente tem que pensar que os alunos, lá no princípio 1, né, os alunos diferem nas maneiras como percebem e compreendem as informações que são apresentadas, né? Essa é a justificativa do porquê que a gente tem que apresentar o conteúdo de forma diversa, tá? Isso porque eles possuem perfis diversos ou talvez porque eles têm maneiras diferentes, né, de aprender o conteúdo. Isso está muito... Um exemplo disso, né, por exemplo, são as pessoas com deficiências sensoriais. Eles conseguem absorver, né, apreender o conteúdo de uma maneira diferente da convencional, de um texto impresso, né, por exemplo, de acordo com as suas habilidades, né, de acordo com as suas condições. Então, já esse público já vai demandar uma forma de aprender o conteúdo de uma forma diferente, já demandariam, né, condições diversas de representação, tá? E para além da deficiência, né, o que eu coloco aqui, né, outros podem simplesmente captar informações de maneira mais rápida e eficiente por meios visuais ou auditivos. Tem gente que aprende muito bem, né? Eu tenho muitos colegas assim que aprendem muito bem vendo um vídeo, por exemplo. Às vezes você quer resolver um problema no seu computador, vai lá no YouTube rápido e procura um vídeo. Eu tenho uma dificuldade imensa de aprender dessa forma, né? Eu não tenho nenhum tipo de deficiência, mas é uma característica minha, né? Eu consigo aprender muito mais rápido passando meu olho e lendo um texto, né? Então, isso demonstra que nós temos naturalmente perfis diversos de aprendizagem, né? Isso independente de possuir ou não uma deficiência, tá? Eu não vou me falar sobre cada um desses elementos, aqui eu trouxe para exemplificar para vocês o que vocês encontram lá no site do CAST, né? Então, o site do CAST, e depois a gente compartilha com vocês, ele traz cada uma dos princípios, e para cada um dos princípios ele vai se desdobrando em possibilidades. Então, cada um desses elementos, a gente clica e o autor ele nos coloca possibilidades para a gente pensar, né? Importante frisar, não é uma receita, né? Porque pode ficar com esse caráter, né? Faça isso, alcance aquilo. Não, mas são formas de desenvolver o nosso pensamento, né? Nossa criatividade, nos apoiar em planejamentos, tá? Então, depois que vocês tiverem oportunidade, é interessante explorar, né, o site, depois a gente compartilha com vocês. Ah, tá, mas além do site, tem um texto que foi traduzido recentemente pelo professor Eládio, que ele traz cada um desses elementos aqui, que lá no site está em inglês, ele traz traduzido. Então, eu acho que fica mais fácil para a gente compartilhar o texto com vocês. Fica mais acessível, tá? Aqui eu coloco, né, retomo o princípio 2, né, do porquê que a gente tem que diferenciar as maneiras de como os alunos podem expressar o que sabem. Justamente por isso, porque os alunos diferem nas maneiras como podem navegar em um ambiente de aprendizagem e expressar o que sabem, tá? Alguns alunos podem ser capazes de expressar bem no texto escrito, mas não na fala e vice-versa. Na realidade, não há um meio de ação e expressão que seja ideal para todos os alunos, né? Por isso a importância da gente tentar diversificar.
Aqui também é outra forma que está lá no site, né? Agora para o princípio 2 da ação e expressão, tá? Também não vou me delongar nisso, porque aí depois vocês conseguem explorar com mais detalhes. Aqui também, né, a justificativa do porquê que a gente precisaria se esforçar para atender o princípio 3, né, do envolvimento e engajamento, justamente por isso, né, assim como os demais, os alunos, eles diferem nas maneiras pelas quais eles podem ser envolvidos ou motivados para aprender, né? Diferem significativamente no que atrai sua atenção e motiva seu interesse. Sobre esse ponto, né, que eu falei para vocês, que eu acho que é um pouco mais desafiante, talvez, para o professor, né? Nas turmas que eu dou aula também, né, usando como exemplo, tem muitos jovens, né, no ensino superior, nas cursos de licenciatura. E eu sei que todo mundo é muito atento, por exemplo, a séries de televisão. Então, esse é um instrumento que eu tenho tentado utilizar também para motivar os alunos, né, para engajá-los, para fazer com que eles se envolvam com o aprendizado. E tem funcionado, né? Quando a gente coloca lá uma série para eles, uma cena de uma série, com o aluno, né, problematizando alguma situação de algum aluno com deficiência, eles se sentem muito mais motivados, né? Tenho percebido isso. Então, é isso. Como que a gente consegue trazer alguma coisa da realidade do estudante para a sala de aula, de forma que ele consiga ficar envolvido com aquilo que eu quero trabalhar, né? Então, a gente alcança o aprendizado utilizando como recurso alguma coisa da realidade dele, alguma coisa que realmente motiva, que está muito relacionada à faixa etária que esse estudante está. Então, a gente precisa pensar nessa avaliação, né? Aqui também, né, e eu acho que é importante destacar isso, né? Às vezes a gente alcança o instrumento, né? A gente tem uma estratégia que vai alcançar a motivação, o interesse desses estudantes, só que não é uma estratégia que talvez vai durar o tempo todo, né? Porque as pessoas elas vivem, né? Elas têm experiências o tempo todo, os estudantes também, né? Então, a estratégia de envolvimento, a estratégia de motivação, ela pode mudar ao longo do tempo. Isso só reforça o quanto é importante a gente ter o contato próximo e tentar conhecer nossos estudantes, né? Porque esse conhecer, né, no contato diário que nos ajuda a ir desenvolvendo essas habilidades e percepções. Aqui eu coloco uma espécie de um roteiro, né, para a gente pensar quando a gente está lá elaborando nossas aulas na perspectiva do DUA. Como eu acabei de falar, a primeira coisa imprescindível, a gente tem que saber quem são esses alunos, né? É difícil a gente fazer um planejamento partindo do nada. Então, minimamente, a gente tem que entender quem são eles. E quem são eles, eu não estou falando, né, qual que é a deficiência que eles têm. Isso, é claro, é importante, porque isso vai nos definir alguns recursos, alguns apoios que a gente possa vir, que esse estudante possa vir a precisar, né, para sua permanência, mas aqui a gente está pensando nas habilidades deles. Quais são seus perfis, né? Quais são suas habilidades? Quais os pontos de partida importantes para a gente, né, pensar nesse planejamento? Retomando lá a questão do objetivo, né? A gente está propondo atividades, mas qual que é o nosso objetivo? O que a gente espera alcançar? Feito isso, a gente tem que tentar identificar aquelas barreiras, né? Dentro disso que a gente está propondo, a gente consegue perceber possíveis barreiras para o aprendizado desses alunos, né? Para a permanência desses alunos, seja aqueles com deficiência ou não. Quais recursos que a gente pode, né, ajudar a gente durante esse planejamento? E recursos, novamente, né? A gente não está falando de altas tecnologias. Quais recursos que a gente tem no nosso alcance que faça com que a gente consiga desenvolver, né, e elaborar esse planejamento. Feito isso, né, a gente precisa remover aquelas barreiras que a gente identificou, tá? Isso é o ponto-chave, porque e o DUA ele justamente vem para ajudar a gente a remover essas barreiras. E um ponto muito importante é a questão do feedback. A gente não pode deixar o aluno sozinho depois de todo esse percurso, né? A gente precisa dar um retorno, né, de acompanhamento mesmo da evolução, né, do que a gente precisa ainda alcançar ou de evoluir com esse estudante, tá? E um ponto muito importante, a gente infelizmente não tem tempo de falar, né, mais elaboradamente sobre o coensino, o ensino colaborativo, quem sabe em outras oportunidades.
mas é imprescindível, né? Se a gente tem a oportunidade de ter apoio de um outro profissional, tudo isso flui de uma forma muito melhor. A gente consegue desenvolver um planejamento desse, né? Nesses moldes do DUA, quando há uma colaboração, né? Funcionaria muito melhor, seja de um profissional da educação especial, seja de um professor de apoio, né? O professor, né, do atendimento educacional especializado. Então, na prática, funcionaria muito melhor com o apoio desse profissional, né? Então, as diretrizes do DUA enfatizam a importância de fomentar a colaboração e a comunidade colaborativa na sala de aula. Até mesmo a colaboração entre nossos pares, né? Os colegas que a gente tem disponíveis na própria escola. Bom, então fechando, gente, eu acho que eu acabei me delongando, a gente vai se empolgando, né? Um ponto importante. Atualmente a gente já compreendeu, né, que o público-alvo da educação especial não precisa, né, de receitas, certo? Então, isso é um ponto principal que a gente precisa esclarecer. E a gente entende que esse público-alvo, né, esse estudante com deficiência, ele está presente na escola, na sala de aula, com suas características que o caracterizam como diverso, né, assim como todos os outros demais. E a gente não consegue encaixar, né, na prática a gente foi vendo, né, por vários relatos, por várias pesquisas, experiências, que a gente não consegue encaixar os alunos em um planejamento único, né, o planejamento tamanho único. Isso porque a gente tem alunos com uma gama de habilidades, estilos de aprendizagem, de capacidades e interesses, né? Então, o DUA, ele é justamente uma estratégia que nos ajuda a tentar fugir desses planejamentos tamanho único, tá? E agora eu vou colocar um desafio para nós pensarmos juntos, e eu quero que vocês participem. A gente vai tentar colocar em prática essas ideias, né, do DUA. Então, a gente começa, vamos lá, a gente começa definindo, deixa eu colocar, tirei aqui. A gente começa definindo um tema, vamos pensar num tema para a nossa aula. O que vocês estão trabalhando aí? Alguém de alguma área de conhecimento, o que está trabalhando atualmente? Alguém? Moradia, tipos de moradia. Ó, tipos de moradia. Que disciplina que é? É na educação infantil. Como que a gente... Infantil. Vamos pensar em como que a gente tradicionalmente usa esse tipo de faz esse tipo de discussão na sala de aula. Que tipo de forma que a gente usa para apresentar esse conteúdo? Vamos lá. Vou começar. Um livro didático? O que mais que a gente pode utilizar? História. Histórias? Vamos lá, que é aquelas estratégias que a gente usa lá para apresentar o conteúdo para os alunos, né, nas nossas discussões na sala de aula. O que mais? Roda de conversa, exposição de imagens, pesquisa em livros. Ótimo. O que mais? Música, porque é educação infantil. Ótimo. O que mais, gente? Pode ser de outras áreas de conhecimento. O que vocês usam de estratégia para apresentar o conteúdo? Vocês vão ver que no fim vai se encaixar. Algo mais? Eu uso muito algo Oi? relacionado ao conhecimento do aluno, assim, do dia a dia do aluno. Como que a gente pode colocar? Conhecimentos prévios. Conhecimentos prévios.
Algo mais? Acho que poderia ser interessante colocar como, Josi, que a gente busca esses conhecimentos prévios, vocês conversam com eles? Ótimo. Geralmente é por meio de conversa, né? Ou não? Como vocês fazem? Aí, como eu coloquei em rodas de conversa, Ah, aí já perfeito. entra, Já entra mesmo. né, esses conhecimentos prévios. Exatamente. E a partir daí que vai desenvolver o restante da aula. Uhum. A metodologia já ativa usando a sala de aula invertida, né? Alguém falou alguma coisa? Eu tô falando assim. Bem baixinho para mim. Oi, pode ser também passeio pelo bairro? Seio. Seja. Tudo bem, aí a gente usou essas estratégias, né? Discutimos o conteúdo lá com o aluno, só que a gente precisa avaliar o aprendizado desse aluno, né? O que a gente pode utilizar, então, para fazer com que os alunos demonstrem, né, o que eles aprenderam? O que vocês utilizam? A clássica, né? Uma avaliação escrita. Comecei, quem mais? É uma avaliação escrita para o caso de educação infantil, que seria desenhos, né? Desenhos, né? Produção de desenho, né? Para os estudantes que necessitam de uma adaptação de atividades, né, através do desenho aí, as ilustrações, representações também é Uhum. utilizado. Sim. Pode ser também um recorte de imagens? Uhum. Por exemplo, essa semana eu estava trabalhando com as figuras geométricas e eu usei os blocos lógicos para avaliar se meus alunos tinham aprendido qual figura e pedi para separar, e também para separar por cores e formas. E também entra como um tipo de recurso para apresentar o conteúdo também, né? Sim. Uhum. O que mais, gente? Algo mais? Se pensarem, pode ir falando. Mas aí como que a gente vai prender a atenção desses alunos e não fazer com que eles fiquem dispersos, né, desmotivados? O que a gente usa aí, pode usar de recurso para motivar e engajar os alunos? O que vocês utilizam? A gente precisa prender a atenção deles, fazer com que eles participem. Material concreto. Ótimo. Por exemplo, levar as casinhas, Uhum. né? Os personagens da história, fantoches. Ótimo. O que mais? O que vocês acham? Ô, Josi, eu pensei que também vídeos. Os vídeos encaixam no primeiro ou aqui embaixo? Também a gente pode usar como, por exemplo, o vídeo ele pode ser um recurso para apresentar o conteúdo, mas talvez o conteúdo desse vídeo pode ser atrativo para esse estudante, né? Também. Então, é um tipo de recurso que pode encaixar nos dois, assim como a música. Também pode motivar. E não deixa de ser um recurso. Algo mais? Não? Vocês vão pensando aí, depois, lá no nosso encontro presencial, nós vamos voltar com esse exercício. Mas o que eu estou querendo mostrar para vocês, né? Percebam, a gente definiu um tema, mas poderia ser qualquer tema aqui. A gente colocou um que vocês aí podem estar trabalhando no momento,
né? Definimos a educação infantil, mas a gente poderia pensar em vários públicos. Então, percebam que a gente consegue fazer o exercício de pensar em várias formas de apresentar o conteúdo para o aluno. Por natureza nossa, né, enquanto professores, a gente já consegue pensar em várias formas, né? Então, a questão é essa, não ficar focado só em um tipo de estratégia, né? Quando a gente utiliza várias possibilidades, a gente está alcançando a maior parte dos estudantes, ou talvez até todos que estão aí na sala de aula, tá? Da mesma forma como os alunos vão ser avaliados, demonstrar o aprendizado. A gente não precisa ficar focado só em um tipo. A gente consegue pensar em outras variações, tá? A mesma coisa para motivar, para engajar. Então, esses são os 3 princípios do DUA, né? Então, na prática, a gente consegue colocar, né, executar de uma forma interessante, certo? E é justamente isso, né? A ideia geral é essa, pensar, lá voltando no exemplo da analogia que eu coloquei para vocês, pensar um planejamento que vai oferecer um buffet de oportunidades, né? Que vai tentar, o aluno vai identificar o que cabe para ele, né? O que é melhor para o aprendizado dele. E não a gente chegar com definições, né, bem fechadinhas e bem definidas, que talvez não vai servir para todo mundo. Gente, falei demais. Deixa eu parar aqui. Caso vocês tenham alguma dúvida, comentários. Fiquem à vontade. Rosilei, agora me aceitou. Oi? Tá com problema de áudio, né? Alguém, gente, alguma dúvida? Todo mundo craque para a gente pensar na nossa parte 2 da oficina. Ficou tudo claro? Bom, gente, se a gente não tem dúvidas, nenhum comentário, acho que é isso, né, Ana? Já eu acho que caiu. Já tem previsão já do dia do encontro presencial? Tem. Essa turma, dia 7, né, que tá fechada as oficinas. Deixa eu conferir. É, né, Ana? 7/5. Dia 7. Dia 6 é quando a gente vai. Tá aí. Daqui uns dias. Obrigada. Imagina. Quer que eu fale um pouquinho, Josi, da participação? Aquela questão Pode. nossa das atividades, né? Ah, verdade. Bom, pessoal, bom dia a todas, todos. Então, nós marcamos, né, o nosso encontro presencial para o dia 7 de maio. É claro que o nosso desejo era que tivesse ocorrido antes, né, mas a pandemia nos impossibilitou, e a solução encontrada para a continuidade do curso foi justamente esse modo remoto, né, que como vocês, como professores que também utilizaram, sabem que não é, né, o meio mais perfeito, mas é o que nós tínhamos na pandemia, e eu acho que a gente conseguiu cumprir bem esse cronograma e os objetivos. Ainda, claro, sempre algum ou outro não consegue acessar, mas não houve nenhuma perda de conteúdo, porque todo o conteúdo programático
Ele está postado na sala de aula e todos os encontros foram gravados e estão disponíveis também na sala de aula. Além disso, temos o grupo de WhatsApp também, onde estamos sempre disponíveis para perguntas, questões. E agora, no dia 7 de maio, nós teremos um encontro presencial em Araçuaí, e caminhando, né, para essa finalização do curso, como todo curso, nós temos alguns compromissos, né, de certificação que dizem respeito à frequência e ao conteúdo, ao cumprimento das atividades, ao envio das atividades, assim como funciona na escola de vocês, né, em que os alunos têm um número de atividades para entregar, tem uma média para tirar, da mesma forma com o curso. Nós só podemos certificar a participação das pessoas que entregarem todas as atividades, para que a gente tenha essa nota final, digamos assim, né, um conceito final. Nós, então, definimos que a participação na oficina presencial, ela só será facultada para quem entregou todas as atividades. Quem tiver atividade pendente não poderá participar. Como que isso vai funcionar? Nós vamos enviar um formulário de inscrição na oficina e só será aceita a inscrição de quem está em dia com todas as atividades. Ah, Ana, mas eu estou com uma dúvida, eu não sei, eu não consegui essa, eu tenho um problema com tal atividade. Manda lá no grupo, né, na sala de aula, no mural, o recadinho para a gente, qual que é o problema que você está tendo, qual foi a atividade que você, porventura, não pôde fazer ou não conseguiu entregar. Às vezes, a gente tem problemas de enviar uma atividade num determinado dia por conta mesmo da plataforma tá lenta, da internet da gente tá lenta, isso acontece com todos nós, né? Às vezes, a gente vai participar de alguma coisa, enviar um e-mail, um documento, e hoje está lento, só não carrega. Da mesma forma é a plataforma, né? Pode tentar novamente num outro dia, e qualquer problema é preciso que a gente saiba, né? Nós só podemos ajudar vocês quando vocês nos relatam um problema. Então, não vai poder chegar no dia do curso presencial e falar assim, Ana, Josi, Jaime, eu não me inscrevi porque eu estava devendo uma atividade. Ali já não é mais o momento é de agora até o início da inscrição, de vocês nos relatarem qualquer problema e nós estamos à disposição para ajudá-las. A oficina será presencial, né, no dia 7, durante o dia todo. Acho que Jaime pode falar um pouquinho mais dessa questão da programação mesmo da oficina. Então, eu só queria reforçar que somente participará da oficina quem estiver com todas as atividades entregues, tá bom? Ótimo, Ana. Muito obrigada. Obrigada, Josi. Mais um pouco de aprendizado para a gente, né? Eu acho que esse exercício aí, por último, que a Josi fez, já indica para a gente a possibilidade que nós temos, né, de pensar diferente, de pensar formas diferentes da gente trabalhar conteúdos curriculares sem focar no aluno com deficiência, né? A preocupação nossa não precisa ser a pessoa com deficiência ou o aluno, né, o estudante com deficiência, desde que a gente consiga fazer, por exemplo, raciocínios como este, né? Sobre os recadinhos que a Ana está dando, a gente reforça, né? Tem gente que está reclamando, eu não consigo acessar a sala, eu não consigo postar a atividade. Está tudo lá, do mesmo jeito, né? A gente não fechou nada, mesmo tem gente que está devendo todas as atividades, desde o começo, lá em junho de 2021, né? Então, eu acho que vale a pena reforçar o compromisso mesmo, né? Então, quem ainda tiver interesse em colocar isso em dia e tiver interesse em participar dessas atividades presenciais, eu acho que é agora, né? A gente vai começar essas inscrições das oficinas presenciais, e aí, para quem já está com tudo em dia, a gente tem até a possibilidade de enviar esse link da inscrição direto para a pessoa, tá? Ou o link da sala, a gente vai abrir outra sala, agora essa sala que a gente está usando atualmente, ela vai ser desativada, e a gente vai abrir outra sala só para as oficinas, tá bom?
Se tiver alguma dúvida, Jaime, eu não estou conseguindo postar a atividade. Eu sempre tive muita dificuldade para fazer isso. Pede ajuda para alguém mais próximo de você, né? Assim, alguém que, de preferência, presencialmente mesmo, né? Pessoalmente. Pede ajuda, né? Eu acho que vale a pena. E a gente fez um cartaz, só que eu estou como convidada aqui, Josi, eu não consigo compartilhar. Se você puder fazer isso, fazendo um favor. A gente fez um cartaz da programação desse dia, né? Vai ser no dia 7 de maio, a nossa visita. Nós faremos de tudo para que não seja só essa, né? A gente pretende fazer pelo menos 2, mas a gente vai avaliar como que vai ser essa visita. É muito longe, né? É muito difícil para nós 3, ou nós 4, né? Fazer esse deslocamento. Talvez na próxima visita, né? Se a gente conseguir fazer pelo menos mais uma, a gente vai em 2 pessoas, né? Ou mesmo só uma, mas a gente vai avaliar primeiro essa do dia 7, tá bom? Vou pedir a Josi para compartilhar, né, esse cartaz que a gente fez, está no grupo, Josi. Eu não consigo compartilhar porque eu estou como convidada. Estou abrindo aqui. Tá. Só para vocês terem uma ideia, né, a gente vai fazer uma abertura simples, só para dar um bom dia, e nós pensamos em três momentos, com 3 grupos. Eu com um grupo grande, tá? A gente colocou aí 16 ou 18 grupos, que é a média que a gente tem tido nas atividades. Claro que pode diminuir, pode aumentar. Aí está. A gente vai fazer essa abertura. Começa ali 8 horas, né? Às 8h30 a gente começa as oficinas. A gente colocou 1h30, né? Com essas oficinas. Uma sala com a Josi, uma comigo e uma com a Ana. A Ana não vai ter uma oficina com tema específico, ela vai ter atividades que vão nos ajudar nos projetos. Tá? A Ana pode até falar um pouquinho mais depois. E no meu caso e da Josi, a gente vai continuar essa discussão que a gente fez nesses 2 últimos encontros. Tá? Eu vou propor alguma coisa mais específica, que é a minha área mais próxima, né, de atuação, que é com a educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental, e a Josi vai propor o DUA, né, que serve para qualquer etapa da educação. E aí nós ficaremos com esses grupos nas salas, fazendo atividades, tá bom? E, claro, continuando esse diálogo aqui que a gente começou. Aí nós colocamos dessa forma, né, de manhã até 10 horas, né? São 3 salas, depois 10h30 mais 3 salas, e aí a gente inverte. Se eu estava com o grupo de 1 a 6, né, depois eu pego do 12 a 18 e assim por diante. Depois a gente tem o almoço, meio-dia, e à tarde a mesma coisa. Como são 3, né, a gente precisava de 3 momentos. E aí lá no finalzinho a gente faz um encerramento, assim, tentando compartilhar, né, essas experiências que a gente teve nas oficinas, com sorteio de brindes também. Tem alguns materiais que nós vamos levar, se a gente precisar de alguma coisa muito específica que a gente não consiga levar, a gente pede ao longo das próximas semanas. Mantenham a comunicação no grupo do WhatsApp, que tudo que a gente precisar, a gente vai pedir por lá, né, caso seja necessário. Nós estamos tentando levar também, né, alguma coisa tipo uma lembrança, alguma coisa do curso, né? Mas, repito, caso seja possível a gente fazer mais uma visita, né, a gente viabiliza isso. O que mais, Ana e Josi? Acho que é isso, né? Acho que é isso mesmo, já. Eu vou pedir a Rosilei, eu enviei para ela a última versão desse cartaz, se ela puder postar no próprio grupo, para vocês terem. Eu acho que é legal, né? E nós pretendemos chegar aí no dia 6, né? Uma viagem bem longa, a gente está imaginando de 9 a 10 horas, e fica o sábado trabalhando e retorna no domingo, para a gente também não pegar muitos dias
daqui, né, dias da semana, para não precisar modificar muitas atividades. Acho que é isso. Mas Jaime, pode. só uma dúvida aqui. A divisão dos grupos será de acordo com as inscrições feitas para as oficinas, isso? Exatamente. Foi até bom você falar, Rosilei, porque tem uma pergunta básica lá no formulário, que acho que é que etapa que você trabalha, né? Qual etapa, com quais etapas, né, que você trabalha, para a gente tentar fazer essa divisão da melhor forma. E aí, é claro, né, por exemplo, a minha oficina ela é de educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental. Mas é claro que se tiver alguém que trabalha em outra etapa que quiser participar, tudo bem, né? A gente não vai Então, Jaime, só mais uma informação aqui. Nós estamos pensando, né, o local ser lá já estamos organizando para isso, ser lá na Escola Estadual Arthur Bergagnoli. O pessoal já ficar sabendo onde que, né, será realizado. Eu posso, Rosilei, colocar essa informação lá no cartaz, né? Lá em cima no local, me passa o nome bem certinho, e antes de você compartilhar o cartaz, eu acrescento. Bacana. Interessante, né? Acho E seria interessante que o pessoal não deixasse para fazer essas inscrições no último momento, até a questão da gente organizar a questão do lanche, né? Saber a quantidade de pessoas. A gente está estipulando, Rosilei, até o dia 2 de maio. Por quê? Porque nós temos que fazer essa divisão do grupo, e dia 2 já seria na semana, né? Tem que passar para vocês, por causa desse café, principalmente, e acho que até das salas, né? Escolha das salas, para a gente ter uma noção de quantas pessoas em cada um desses grupos. Então, até o dia 2, a gente vai receber essas inscrições. A gente deve abrir o formulário delas segunda-feira. Então, vai ter praticamente quase 10 dias, né? Vai mandar no nosso e-mail, ou na sala, essa inscrição? Quem tiver com tudo em dia, a gente vai mandar o link convidando para entrar na sala da inscrição. Aí, quando você acessa a sala, lá já vai ter o formulário da inscrição. E isso a gente, para quem já está com tudo certo, é que a gente ainda está terminando de configurar a sala, né? Por isso que a gente ainda não mandou, mas já tem bastante gente que já está com tudo aqui. Mais alguma coisa, mais alguma dúvida? Mesmo que vocês não falem agora, né? Mas qualquer coisa, coloquem lá no grupo também. E a gente reforça de novo, né? Pela 1000ª vez, para atualizar as atividades. Tá bom? Eu acho que é isso. Podemos encerrar e fazer o nosso almoço, que a Josi deixou a gente com fome lá no começo, né? Com vontade de comer. Mais alguma coisa, meninas? Tudo certo, Jaime. Então, tá ótimo. Podemos encerrar, então. Muito obrigada por estarem aqui conosco mais uma vez. E a gente se vê dia 7. Dia 6 também, né? A gente vai chegar dia 6. Isso. Estamos esperando vocês aqui. Vai ser maravilhoso o nosso encontro, né, Zila? Estamos preparando tudo com muito carinho. Com certeza. Né? A gente também. Estamos muito empolgados, né? Por esse momento tão esperado. Nós também, tenho certeza. É isso. Obrigada, gente. E vamos todos colocar em dia nossas atividades para todo mundo participar das oficinas, né? Uhum. Isso mesmo. Um abraço para todos.
Um abraço, Tchau. bom final de semana, Bom, obrigada. bom descanso, né? Bom final de semana, gente. Obrigada, tchau. 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 Obrigada.